Irmãos em Cristo, é um privilégio estar de volta com vocês aqui para estudarmos a palavra de Deus. E é sempre bom quando a igreja se reúne em torno da palavra, ministração, apreensão. Mas se apenas ouvirmos e não praticarmos, a Bíblia diz que nós somos como pessoas que vamos para um espelho, penteamos o cabelo, os que têm, ou passamos a mão assim para deixar mais ajeitado. Mas ao sairmos e passarmos algum tempo, não somos capazes mais de perceber os detalhes de como estava a nossa aparência. Ou seja, é preciso estarmos lembrando e estarmos praticando a palavra. Ouvir, apreender e praticar. Quero convidar você a mais uma palavra de oração neste sentido. Que a palavra de Deus nesta manhã seja uma bênção para você, seja um balançar, um repensar e talvez até um retomar da vida cristã que talvez você já tenha vivido e não esteja vivendo, ou que você não viveu e que precisa viver. Vamos cruzar a cabeça, vamos curvar as cabeças e vamos orar mais uma vez. Silenciosamente, ore por você agora. E ore para que Deus me use para o louvor da sua glória. Você é o alvo desta oração. Peça a Deus. Ouve, Senhor, a oração do teu povo e com a tua graça e a tua misericórdia. Responde com bondade e com abundância, pelo teu Espírito. E em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Irmãos, é bom a gente primeiro demover algumas ideias que não são de acordo com as Escrituras e lançar raízes muito fortes naquelas que nós precisamos estar seguros. Existe um conceito bastante difundido dentro da maioria das igrejas históricas, e nós somos uma delas, né, as igrejas mais antigas, e que quando se fala em missionários, esse conceito precisa estar bem claro. E eu tenho falado aqui durante todo o tempo que fui pastor nessa igreja sobre essa ideia de missionário, não é? E vamos saber como que isso está marcado na tua cabeça. Quantos missionários estão hoje de manhã aqui na igreja? Por favor, fique de pé. Os missionários que estão aqui. Esse é o conceito correto de missão. Pode sentar, obrigado, é isso mesmo. A igreja está para a missão, assim como o calor está para o fogo. Não existe igreja sem missão. A não ser que não seja igreja de Cristo. Mas se for igreja de Cristo, está associada à tarefa missionária. Existem algumas comunidades e algumas pessoas que classificam a questão missionária para poucas pessoas em lugares distantes. Ou seja, toda vez que se fala em missões, associa-se à realidade da transculturalidade ou de uma pessoa que é mantida pela igreja. Este conceito tem produzido uma inércia que eu vou falar mais hoje à noite. Eu preparei três momentos diferentes, mas um dependendo do outro, em que a gente começa a perceber a igreja como o povo missionário de Deus. Não importa aonde esse povo esteja. Ele é o instrumento que Deus planejou para que a palavra do Senhor fosse espraiada. Mas eu preciso lançar mais uma fonte. O que significa uma igreja missionária? E aí eu vou demover também um outro conceito que se difundiu muito no Brasil. Isso veio de uma proposta norte-americana que dizia assim:
Você pode fazer missões de 3 maneiras. Já ouviram isso? Quais são as 3 maneiras que esse dizer, ou esta frase, atestava que pode-se fazer missões? Primeiro, indo. Segundo, orando. Terceiro, contribuindo. Que absurdo. Que absurdo. Se eu posso fazer missões de 3 maneiras, quem dá dinheiro nem precisa ir, nem precisa orar. Quem ora não precisa dar dinheiro, nem precisa ir. E quem vai nesta maneira, nem precisa orar, nem precisa botar dinheiro. Nós não encontramos isso nas Escrituras. Eu diria, você pode fazer ou deve fazer missões com 3 ações: indo, perto, longe ou muito longe, contribuindo com seus próprios recursos e orando. Eu preciso da dependência do Espírito Santo. Todos são missionários. O envolvimento é algo que diz respeito ao todo, e é um terceiro conceito que eu preciso também demover, e que hoje em dia está sendo chamado de igreja missional. Por que não mais igreja missionária? Às vezes nós encontramos em algumas igrejas, encontro isso também em igrejas presbiterianas, quando viajo e estou falando sobre o assunto em outros lugares, um quadro que geralmente fica na frente da igreja, dizendo assim: nossos missionários. E ali aparece o nome de várias pessoas. Esse conceito de estas pessoas são os nossos missionários, e que exclui os crentes, exclui também uma perspectiva que deve ser de todas as maneiras evitadas. Deixe-me fazer um paralelo para você entender. Pense comigo. Quanto tempo você gasta para obter o seu sustento durante a semana? Incluindo ida para o trabalho, vinda do trabalho, almoço no trabalho, 10 horas, mais ou menos. Todo dia gastamos 10 horas em busca do sustento. Pergunto para você, a gente vive para trabalhar? Nosso objetivo é viver para trabalhar? Resposta: não. Todo dia você gasta aproximadamente 8 horas dormindo. Você vive para dormir? Não. Você não vive para dormir. Todo dia você tem pelo menos 3 refeições, fora os lanchinhos. Você vive para comer? Também não. Agora, se você não trabalhar, se você não dormir, se você não comer, o que acontece? Você morre. Mas você não vive para essas coisas. Mas essas coisas sustentam a vida. Qual é o propósito da vida do crente? Comer, dormir, conseguir os seus recursos? Não. O propósito da vida do crente é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas ele precisa comer, precisa descansar e precisa ter o seu sustento. Ora, como eu aplico isso na vida missionária da igreja? A igreja precisa de doutrina, a igreja precisa de comunhão, a igreja precisa de diaconia e a igreja precisa de proclamação. E sem essas coisas ela não consegue cumprir a sua missão. Deixa-me dar um outro exemplo para você entender. Imagine um trem e um trilho. Imagine que agora uma empresa no Brasil começa a construir trilhos, e botando trilho para tudo que é lugar. Qual é a pergunta que se faz? Exato. Cadê o trem? Ou acontece o contrário. Há uns 4 anos atrás eu estive em Cuiabá, onde fui pastor, estava pregando numa igreja lá.
E a pessoa que me pegou no aeroporto disse: rapaz, não terminaram aqui, não tem os trilhos do trem urbano aqui da cidade. Aí ele disse assim: é verdade, pastor, não fizeram os trilhos ainda, mas já compraram os trem. A gente está rindo, né? Porque trem sem trilho é uma piada. Essa é a relação entre doutrina verdadeira das Escrituras e missão. O trilho, que é a doutrina, que é a teologia, está para a missão, assim como ele está para o trem, e o trem está para a doutrina, assim como o trem está para um trilho. Nós precisamos disso. Então, a igreja missional é aquela igreja que entende que a sua estrutura de ser a capacita e a torna capaz de executar a missão. E quando começa a missão da igreja? Quando a igreja não está reunida. Este momento aqui, ele é pró-missões. É para promover a missão. A ordem não é venha e ouça, como muitos fazem. A ordem missionária é vá e fale. Vá por todos os lugares e preguem. Quando se fala no nosso foco, que é a evangelização nos centros urbanos, e os desafios que estes centros nos oferecem, a visão que eu tenho e que a igreja precisa ter também, é que na segunda-feira de manhã, cada comunidade esteja enviando centenas de missionários espalhados pela cidade. Ou seja, amanhã de manhã, esta igreja está espalhando centenas de pessoas nas repartições públicas, nos supermercados, nos diversos empregos, nas escolas e em todo lugar. É desta maneira que nós conseguiríamos fazer uma inversão dentro do propósito, dentro da realidade que estamos vivendo, com o propósito que Deus tem para a sua igreja. O evento Cidade, que eu vou abordar com mais detalhes no momento da EDV, é sem dúvida nenhuma desafiador. O Nordeste brasileiro já tem 76% da sua população vivendo em uma de suas cidades, pequena ou grande. Apenas 24% está no campo, ou nos chamados sítios. Mas a nossa realidade hoje é esta realidade de verticalização, ou seja, a melhor ocupação, e Olinda está entre umas cidades de maior população por quilômetro quadrado, mais do que Recife, e precisamos estar atentos para esta realidade. Como chegamos e pregamos o Evangelho para esse tipo de pessoas? Meu objetivo hoje de manhã, neste culto, é fazer uma avaliação, e vou usar o mesmo texto no culto à noite, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não abra a Bíblia não abra não. Deixa ela fechadinha, porque eu quero isso na sua cabeça. Eu quero esse versículo decorado. Ele precisa estar aqui e não no papel. Quem sabe 1 Pedro 2,9 decorado? Vou começar. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... vai ter que abrir. Vão ter que abrir a Bíblia. Tá bem, vou permitir. Abra. Abra a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora está ali, você pode ler, né?
Leia comigo agora. Sacerdócio, para a sua, só as vozes femininas. Vozes masculinas. Sacerdócio, nação, povo exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Será que poderíamos agora dizer sem ler? Fica para você gravar. O método para gravar a Bíblia é repetir, 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 repetir e repetir. Pegue esse texto, imprima, bote na frente do espelho da sua casa, bote atrás da porta do banheiro, bote dentro ou na porta interna do guarda-roupa, coloque na sala de jantar para que você veja e isso venha para a sua mente. E o Espírito de Deus faça lembrar esta palavra. Eu quero hoje de manhã conversar sobre a segunda parte desse texto. A fim de, as 4 primeiras ações de Deus, de eleição, de tornar em sacerdote, de sermos esses instrumentos de propriedade exclusiva de Deus e de sermos um povo santo, eu vou abordar hoje à noite. Mas agora eu quero olhar esse a fim de, que é o nosso propósito, que é o nosso objetivo. Todas essas ações têm um objetivo, que é o trem que vai passar por cima do trilho. E isso precisa ter um objetivo, o nosso propósito. O propósito do povo de Deus é proclamar. A palavra de proclamação, ela vem sendo discutida e vem sendo conversada por vários estudiosos e que uns divergem do outro na perspectiva de que você pode usar palavras e você pode usar a sua ação. As duas coisas vêm de uma maneira sendo trabalhada que infelizmente, alguns colocam como que conflituosa, ou seja, uns dão mais ênfase à ação e outros dão mais ênfase à palavra, como se houvesse uma dicotomia, como se houvesse uma competição entre as duas coisas. A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2, diz que nós fomos criados por Deus para as boas obras que Deus preparou para nós desde a eternidade. Isso é fato. Por que o crente pratica uma boa obra? Ele pratica uma boa obra porque ele foi criado para isso mesmo. Deus planejou eu e você, como filhos dele, para praticarmos boas obras. E a Bíblia diz que isto se caracteriza como o bom perfume de Cristo. Isso se caracteriza, como o apóstolo Paulo disse quando escreveu aos Coríntios, como uma carta lida e conhecida pelas pessoas. O que você faz dá testemunho e aponta para Cristo. Foi por causa exatamente com a maneira como os crentes viviam no primeiro século que eles foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos, que significa um pequeno Cristo. Ou seja, quando alguém olha para você, a pergunta missionária que fica é: as pessoas veem Jesus no teu procedimento?
Você, no que você faz, é uma seta que aponta para Cristo. Pessoas perguntam por que você é assim, ou nós estamos tão disfarçados como crentes que não temos mais nenhuma ação que nos diferencia do não cristão. Quem no seu condomínio, quem no seu trabalho, quem na sua escola já notou que você é cristão? Quem conhece você como cristão? Esse é um lado. O segundo lado é o lado da ação cristã de anunciar, de explicar e de dizer para os outros aquilo que nos faz ser cristãos. É aí que entra a questão da evangelização verbal. Claro que a gente precisa falar, atribuem a Francisco de Assis uma frase que é duvidosa, porque se foi uma coisa que Assis fez muito, foi falar. E alguém disse que ele disse o seguinte: pregue o evangelho, se for preciso, fale. Eu particularmente tenho muita dúvida se realmente ele disse isso, porque uma das coisas que ele mais fez foi falar. E falou muito contra a igreja, que dava muito valor aos valores materiais. Embora ele tenha tido uma teologia meio equivocada, mas ele falou uma crítica muito grande numa igreja interessada em valores materiais e muito opulenta. Mas voltando para o nosso foco de que Deus nos fez a fim de, eu tenho que entender que este propósito de pregar o evangelho, ele é temporário. É enquanto Cristo não volta, e para a igreja, enquanto ela está neste mundo. No dia que o seu vizinho morrer, você não pode pregar o evangelho para ele. No dia que você morrer, seu vizinho também não vai poder mais ouvir o evangelho a partir de você. Então, digamos assim, numa linguagem mais atualizada, nós temos um deadline missionário. E eu tenho que entender que essa missão é minha. E que o tempo do meu vizinho também é limitado. Tem oportunidades que a gente perde e nunca mais elas virão. Deixa-me lhe contar um fato bem recente. Mês passado eu estava na cidade, lá em Gravatá, e paramos na frente de uma farmácia. Minha esposa ia fazer uma compra lá, e passou um jovem na minha frente, e ele se dirigiu para mim. Eu estava dentro do carro, minha máscara estava fora, ele bateu no vidro e eu decidi não abrir o vidro. Do outro lado do carro, no meu carro, estava um outro carro, e ele se dirigiu para o outro lado. A mulher abriu o vidro, conversou com ele, abriu o porta-luvas, tirou um pacote de biscoito, deu para aquele jovem conversou mais alguma coisa, saiu e ficou encostado num poste que tinha ao lado. Aí me veio um aperto imenso. Você não baixou o vidro para esse rapaz com receio? E uma outra pessoa do teu lado aqui baixou. E aquilo me tomou profundamente, e eu botei a máscara, baixei o vidro, chamei ele. Ele disse, eu mesmo, disse, sim, venha cá. Ele veio. Assim que ele chegou e disse, moço, eu não quero dinheiro. Eu quero comida. Na minha casa não está tendo comida, eu quero comida. Eu balancei muito com aquela palavra, e nesse momento minha esposa chegou, Jamile chegou, entrou, e eu disse, Jamile, vai ali e compra comida para esse rapaz. Ele disse, é isso mesmo que você quer? Eu disse, é isso mesmo que eu quero. Ela foi e fez uma feirinha para o rapaz,
Mas a questão não é me enaltecer por isso não, porque o motivo que eu estou contando disso é de vergonha, e não de prazer ou de orgulho. A minha esposa comprou a feirinha para aquele rapaz, ajudou ele no mototáxi para levar para casa, e ela entrou no carro, e estávamos conversando, de repente nós olhamos um para o outro, eu não sei se foi eu ou se foi ela, mas disse assim: nós demos comida e não falamos nada de Jesus. Nós poderíamos ter levado ele em casa, conhecido a família dele e termos sido instrumentos de Cristo naquela vida. Como nós estamos desassociados no nosso viver da nossa finalidade primeira nesta vida. Como a nossa mente está separada das coisas de Deus com as coisas deste mundo. Como não associamos as duas coisas como se fossem irmãs siamesas de um coração só, que não podem se separar. John Stott, quando falou de missão da igreja, ele disse que é como um avião e as suas duas asas. A missão da igreja tem numa asa a ação social e tem na outra asa a evangelização. E nesse assunto eu fico perguntando assim: se você estiver em voo, qual das duas asas você quer perder? A da direita ou a da esquerda? Essa é uma pergunta que não faz sentido. Então a missão da igreja, ela pode parar de fazer o quê? Evangelizar ou ação social? Nenhuma das duas. Porque somos o povo missionário de Deus com este propósito. E é por isso que Pedro disse: todas essas ações que Deus fez para formar o seu povo têm esse objetivo: proclamar. Mas Pedro vai mais um pouco adiante. Ele diz que essa proclamação não pode ser qualquer coisa que eu queira falar. E olhe para o texto da sua Bíblia. Diz: eu proclamo as virtudes de Deus. Você conhece as virtudes de Deus? Você já experimentou as virtudes de Deus? Ou uma outra pergunta que, sem dúvida nenhuma, se insere dentro desse contexto é: quais são as virtudes de Deus? Deixe-me eliminar alguma coisa que alguém, por absurdo, pode querer achar que em Deus tem algumas características que não seja virtude. Ou seja, fale só aquilo que Deus tem de bom, o que Ele tem de ruim não fale. Não, isso é uma interpretação completamente equivocada acerca do texto. A palavra original que está sendo utilizada por Pedro nesse texto pode ser traduzida assim: proclame ou fale as excelências de Deus, porque Deus é excelente em tudo. Proclame a excelência de Deus. Irmãos, só quem já experimentou as verdades conhecidas ou reveladas por Deus para nós é que pode chegar para outras pessoas e dizer da bondade de Deus, dizer da misericórdia de Deus, dizer da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, dizer das bênçãos que Deus dá, do cuidado que Ele tem, da repreensão que Ele nos dá, da proteção, da sua providência e do seu governo soberano e eterno sobre o seu povo
e sobre todas as coisas. A boca fala do que o coração está cheio. A Assembleia de Deus é considerada pela Igreja Presbiteriana do Brasil como uma igreja irmã. Nós não rebatizamos irmãos da Assembleia de Deus, embora que eles creem em algumas coisas que nós não cremos e que não é o nosso foco. Mas me admira alguma coisa daqueles irmãos. Você já sentou perto de um assembleano? Quanto tempo você demora para saber que ele é crente? Quanto tempo? Eu creio que se passar 2 minutos ou 3 conversando com ele, você vai descobrir pelo linguajar, pela fala. E se ele estiver passando por muita dificuldade, ele faz: eu estou na prova. Deus está me provando, irmão, está difícil. Mas Ele é bom, é glória, o Senhor vai dar glória. Você vai ver como é que Deus abençoar. Deus é bom, Deus é bom. Eu não estou aqui dizendo que alguns não usam jargões e não estão simplesmente, às vezes, colocando algumas coisas como uma repetição do que ouvem. Pode até acontecer isso. Mas o fato é que eles não têm dificuldade de se identificar como cristãos em Cristo, como crentes e dependentes de Deus. Mas nós parece que vivemos numa espécie de... A palavra que me vem na mente agora aqui é minha forte, mas eu vou usar. Agente secreto do reino de Deus. Nós nos disfarçamos tanto no mundo que nós não somos mais aquelas pessoas que se identificam com Cristo pelo que a gente fala e pelo que a gente faz, como eu disse no começo. Proclamar as virtudes de Deus deveria ser algo que a nossa vida estivesse transpirando constantemente. No que eu estou vivendo, no que eu estou falando, nas minhas dificuldades, na escola. O que fazer para proclamar as virtudes de Deus? Eu queria colocar 2 aspectos aqui, e nisso fazer o fechamento dessa meditação primeira, como fundamento do que vamos fazer depois. Pedro, antes de falar desse momento de que somos esse povo proclamador, ele nos disse que nós somos pedras vivas, colocadas umas sobre as outras, tendo o fundamento básico que é Cristo. E aqui existem dois vieses de interpretação, um coletivo e outro individual. Deixa eu me explicar e sair mais das explicações teológicas e entrarmos nos conceitos práticos. Imagine, irmãos, uma parede. Ela tem o alicerce. E em cima desse alicerce são colocados tijolos. A parede como um todo é um aspecto visual coletivo. Ela delimita o espaço, ela fecha, ela protege. Mas esse espaço coletivo, ou essa ação coletiva, ela tem ações individuais de cada tijolo ali, um sustentando e segurando o outro. Era isso que Pedro estava falando acerca de igreja e povo de Deus. Então, quais são dessa característica dessa igreja que se forma e é missionária para o mundo? Primeiro está nesta ideia da coletividade, de que juntos, quando estamos agindo de uma forma coletiva, nós somos mais do que a soma do todo ou das partes. Em termos práticos, a igreja como coletividade precisa ter ações missionárias na cidade
de forma coletiva, onde o todo age. Há uns 12, 15 anos atrás, surgiu aqui na igreja um projeto chamado O Vaticano para Cristo. Não sei, os mais antigos conseguem lembrar. Você sabe que projeto era esse? O nome desse conjunto de prédios que está aqui na frente, que tem aproximadamente, mais ou menos, 280 prédios de apartamento, ou 280 apartamentos, você multiplica isso por 4, vai dar 1.200, 1.300 pessoas. O nome desse conjunto aí é Conjunto Vaticano. Cada prédio tem o nome de um papa. E surgiu a ideia de a igreja como coletividade fazer diferença nesses condomínios. Como que a igreja coletivamente pode fazer isto? Surgiu a ideia de fazer um conjunto ou uma companhia, um grupo de fantoches, e através desses fantoches chegar nesses prédios com educação para as crianças. E se idealizou na época que as crianças eram um meio mais adequado, e tinha algumas peças do fantoche sobre obediência aos pais, coisas que as crianças devem fazer, como escovar o dente, arrumar a cama, e era algo bastante interessante. E nós sabíamos que nenhuma criança desce dentro de um prédio como esse de condomínios para uma atividade como aquela, sem estar acompanhados de alguém, não é mesmo? Então, neste projeto, o condomínio fechado se tornou-se aberto, mas não era uma pessoa. Era a igreja como comunidade que se moldou, que se preparou, que se investiu, e tinha som, e tinha lanche, e tinha trabalho com as crianças. E quando chegava no momento de conversar e dar pipoca para as crianças, a pergunta normal acontecia: vocês são de onde? Então a igreja se abriu para isso. A igreja pensou dessa maneira. A mesma coisa aconteceu no projeto social lá em Aguazinha, onde muitas famílias foram atingidas, inclusive a família de Dona Narcisa, que foi evangelizada por um membro desta igreja, e depois o filho se converteu, a filha, e depois os parentes daquela senhora, através do testemunho dela, o evangelho chegou quase em toda a família. Entendam, essas ações são coletivas, uma pessoa só não consegue fazer. Mas a igreja se envolve como comunidade. Então essa é a visão do um apoiando o outro e o todo aparecer como uma ação coordenada pela igreja. Mas existe a função individual, minha e sua. E aí a gente chega a uma conclusão, neste a fim de, como pedras vivas, cumprimos a nossa missão. É que amanhã de manhã, você vai conversar com pessoas que ninguém, provavelmente da igreja, além de você, vai conversar. Amanhã de manhã, você vai estar com determinadas situações e em determinados lugares que ninguém, além de você, desta igreja, vai estar. E é aí que você vai fazer a diferença. Eu me lembro da minha tia Nilzinha, que está aqui, e ela falou de uma experiência que ela teve na casa lá, quando ela estava comprando pão na padaria. E ela disse que estava na padaria para comprar um pão, umas 4 e pouca da tarde, e ela chegou e disse assim: acho que Deus está me mandando lá para a praia. E ela ficou perguntando: o que eu vou fazer na praia? E ela foi, saiu da padaria e foi para a praia. Quando ela chegou na praia, encontrou uma senhora sentada lá num banco. E ela foi e sentou-se com aquela senhora do banco e disse: olha, eu ia comprar pão, mas vim aqui porque a senhora está aqui, não sei porque Deus me mandou para aqui. E aquela mulher começou a contar da vida dela e foi evangelizada ali. Me lembro de outra senhora aqui dessa igreja chamada Mary, vocês conhecem. E ela tocou o telefone, ela pegou o telefone e estava mudo. Alô, mudo, alô.
O que é que a gente faz com o telefone mudo, irmão? A gente desliga. Mas aquela irmã pensou diferente. Ela chegou e disse assim: não desligue não. Você ligou para o número certo. Ouça. Falou de Jesus Cristo. E quando ela terminou de falar o plano de salvação para aquela pessoa, o outro lado era um homem que disse o seguinte: a senhora foi usada por Deus. Eu estava para me suicidar e liguei um número tentando falar com alguém. O povo de Deus, separado no mundo, nesse contexto maluco que o mundo urbano está vivendo, tem essas oportunidades que são únicas, extremamente particulares, que o pastor não vai estar por você, o presbítero não vai estar lá, o evangelista não vai estar lá, só você. Mas, meu irmão, você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus para ser igreja de Deus, a fim de, nestes momentos, falar do Deus que pode mudar a vida de alguém, das virtudes de Deus, daquilo que Ele é em você. Agora, se você não experimentou essas coisas, você não vai ter condições de falar, porque você não conhece ainda a Deus. Por isso que isso é missão do povo de Deus. Quem fala de Deus são aquelas pessoas que conhecem as virtudes de Deus. Quem é que tem ouvido o Evangelho a partir de você? Quando a gente ouve versículos como esse que diz: a fim de proclamar a quem a minha boca tem sido veículo. Quem já conheceu a Cristo através de mim? Quem perguntou a mim por que é que eu sou assim? E eu tive a oportunidade de falar das virtudes do Deus que eu adoro, que eu sirvo. Se isso não está acontecendo com você, é preciso mudar. A evangelização da Igreja de Cristo não se dá por etapas, por tempo, como se fosse o momento de. Quando vocês veem mês de missão, não é o mês de evangelização, é um mês de promoção, de enfatizar, de relembrar, de incentivar a sermos aquilo que fomos vocacionados por Deus para ser. Igreja que vive e anuncia o Evangelho de Cristo e faz discípulos. Curva a sua cabeça. Se você é verdadeiro servo do Senhor e não está falando das virtudes de Deus, peça perdão a Deus agora. Confesse o seu pecado e peça perdão a Deus. Se você é servo de Deus, membro da igreja, assuma o compromisso com Deus agora de ser um proclamador, alguém que vai falar de Cristo, começando amanhã de manhã. Peça a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade amanhã de eu falar de Ti para alguém, ou de eu mostrar para alguém as Tuas virtudes. Me dê uma oportunidade amanhã de manhã e me dê facilidade para falar. Senhor Jesus, o Senhor ouviu as orações nesta manhã. O Senhor é o Senhor eterno, o Senhor das missões. Tu és o missionário por excelência. Nós fomos chamados como continuadores desta excelente obra, de fazer Deus conhecido no mundo, através das nossas ações, das nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos esse povo
o povo de Deus, o povo missionário. Oramos assim nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.